técnicas da lei da atração que eu usei na minha vida e hoje eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Não sei como começar os vídeos aqui. Eu tava aqui pensando agora justamente isso, sobre o poder que a gente tem de atrair as coisas pra nossa vida. E eu tava assim, nossa, o ano que vem eu vou começar a gravar vídeos pro YouTube, eu vou focar mais nessa rede social, eu gosto de falar bastante mesmo, e aqui eu sinto que as pessoas estão mais acostumadas a ver vídeos longos, então eu me sentiria super bem. É uma rede social que eu consumo muito. E aí pensando, gente, mas por que eu não começo agora? Por que eu vou ter que esperar o ano que vem? Por que a gente tem isso, né? De esperar o ano que vem, de esperar o mês que vem, de esperar segunda-feira? Não. Eu tenho o celular agora, eu tenho uma iluminação humilde, mas tem internet, tem o tema que eu já quero falar, então vamos começar agora. Inclusive, eu quero fazer uma série assim de vídeos batendo papo com vocês mesmo, para que vocês possam assistir esses vídeos ou até mesmo escutar enquanto vocês fazem as coisinhas, sabe? Porque eu, pelo menos, eu amo quando eu tô lavando a louça, quando eu tô cozinhando, quando eu tô fazendo meu skincare, quando eu tô limpando a casa, deixar alguma coisa assim pra eu ir escutando. Me conta aqui nos comentários se você também é assim e como será que a gente podia chamar esse quadro aqui dentro dessa rede social. Eu pensei em alguma coisa cast, mas não pode ser podcast porque não é um podcast, né? Eu tô falando aqui sozinho. Pensei em selfie-cast, mas não sei se eu quero um nome em inglês, porque eu nem tenho público em inglês. Pensei bate-papo, mas achei meio batido. Enfim, se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente chamar. Eu adoro fazer esses vídeos assim, conversando mesmo, sabe? E eu queria começar hoje com um tema muito especial. Por quê? Sempre quando eu posto os meus vídeos de antes e depois, quando a gente tava lá no fundo do buraco do poço, né? Eu e meu marido. Isso que eu, quando eu tava sozinha, gente, na minha vida, antes de conhecer ele, antes de tudo, antes de eu sonhar em sequer trabalhar com a internet, eu tava bem mais no fundo do poço do que aquilo, rindo pra não chorar, mas é a verdade. E eu não gravava, né? Então, nessa época, eu não sei o que me deu, assim, acho que foi Deus mesmo que fez eu ter aquela vontade de querer gravar alguns vídeos do antes. No fundo, eu acho que pensando aqui, que era porque como a gente tava começando uma vida de casal, eu sabia que a gente ia vencer, porque eu confiava muito nele e ele confiava muito em mim, e eu via que nós dois juntos, a gente era muito forte, sabe? Então, eu acho que eu tinha certeza que a gente ia um dia, assim, na nossa vida, vencer, ter as coisas, ser feliz, conquistar lugares assim que as pessoas iam olhar e não iam entender. E é o que tá acontecendo exatamente agora. Tem pessoa que não conhece a nossa história, a nossa trajetória, e olham assim e falam, meu Deus, mas esses negros, como é que pode estar tudo dando certo pra eles? Como é que podem eles conquistarem tudo? Como é que pode esse brilho, né, deles? Esse brilho, gente, vem de Deus, principalmente, e vem de uma vida onde a gente já passou por muita coisa. Então, nesse momento onde as coisas finalmente estão dando certo pra gente, não só como casal, mas também na nossa vida pessoal, a gente vai comemorar sim, a gente vai ficar feliz sim, e a gente nunca vai esquecer de onde a gente veio. E eu acho que é por isso que hoje em dia a gente aproveita assim cada conquista que a gente tem, porque só a gente sabe o quão suado foi, sabe? E nesses momentos de dificuldade, eu gravei esses vídeos. Hoje em dia eu posto um antes e depois, e sempre quando eu posto um vídeo assim, viraliza. O vídeo em si já é uma técnica de manifestação, né? Porque na época eu gravei falando pro meu marido que tudo ia ficar bem. Ele fala no vídeo, ele fala, a gente tá aqui abandonado, sem dinheiro, estou triste, Vanessa, não quero hablar, que é a frase icônica, né, do Vanessa. Se você ainda não viu esse vídeo por acaso, eu vou deixar aqui embaixo as minhas outras redes sociais, aí você pode ir lá ver, porque viralizou tanto no Instagram como no TikTok, o que é uma coisa assim rara hoje em dia. E sempre que esse vídeo viraliza, as pessoas me perguntam, mas meu Deus, de onde você tirou essa força? De onde você tirou essas palavras? Como é que você acreditava? Você sabia que isso ia acontecer? Gente, eu fui sempre na minha vida muito sonhadora. Eu acho que isso já conta muito. Então, antes mesmo de eu conhecer a lei da atração, antes mesmo de eu ver que isso era possível, você atrair uma vida diferente pra você, coisas, situações, pessoas, experiências, somente acreditando que aquilo ia acontecer antes mesmo de acontecer. Antes de tudo isso, eu olho pra trás e eu percebo que eu sempre fui assim, mesmo antes de saber toda a teoria. Meio que já tava em mim isso, sabe? Só que depois que eu tomei conhecimento, né, e comecei a pesquisar mais, e comecei a aprender, e comecei a me abrir mesmo pra esse mundo, as coisas começaram a acontecer de uma maneira extraordinária na minha vida. E é assim, é o que eu falei, as pessoas olham e ninguém entende da onde vem tudo isso, da onde vem esse poder, da onde vem essa vibração tão alta que eu consegui chegar hoje em dia.
Então, o primeiro exercício que eu vou falar é justamente o vídeo. Eu gravava aqueles vídeos do antes com a certeza de que havia um depois me esperando lá no futuro, que eu tava naquela situação simplesmente porque aquela situação tava me preparando para algo muito melhor. Eu sempre na minha vida foi assim, eu sei que não é fácil. Muitas das vezes a gente quer se colocar para baixo, a gente se vitimiza, a gente culpa os outros, mas eu sempre tentava fugir disso da minha vida. Antes mesmo de fazer terapia, de ir para psicóloga, antes de tudo, eu sempre pensava, tá acontecendo comigo, eu não tenho muito controle do que os outros fazem pra mim ou da consequência dos atos das outras pessoas, mas eu tenho total controle de como eu vou agir com essa situação que a vida está me dando. Então eu sempre pensei desse jeito. Quando acontecia coisa horrível na minha vida, gente, que tem coisa que eu não posso nem falar assim pra vocês, que eu ainda não tô nem preparada, mas sempre que isso acontecia, eu sempre tinha esse pensamento de que neste momento eu estou sendo preparada para uma coisa maior. Ponto. Eu não pensava em outra coisa. Ah, meu Deus, coitada de mim. Ai, meu Deus, as pessoas me abandonam. Ah, meu Deus, tudo dá errado. Não, eu tentava, lógico que não é todo o tempo que você vai estar com esse pensamento, né? Tem dias que você tá triste mesmo e não tem problema nenhum. Mas na maioria do tempo, quando eu voltava pra mim, pra ter o controle dos meus pensamentos, eu pensava nisso. E uma frase que me marcou muito, eu não tenho religião, mas sempre quando as pessoas me chamam assim pra ir na igreja, ou quando eu tô sentindo assim que eu quero dar uma passada em alguma igreja, em algum templo, em algum terreiro, eu vou, não tenho problema com isso. Eu acho que todas as religiões têm o seu ponto, todo mundo tem a sua razão, e ao mesmo tempo que nenhuma tá certa, todas estão certas, sabe? Então eu sou bem aberta. Mas eu lembro uma vez que eu fui numa igreja e o padre falou exatamente isso, que no seu momento mais difícil, o seu testemunho está sendo escrito. E hoje eu tenho a certeza de que tudo que eu passei foi por algum motivo. Tanto é que os vídeos que mais viralizam é de um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu e meu marido hoje, né, que na época era o meu namorado, mas a gente perdeu tudo, eu perdi tudo na minha vida sozinha, ele também na vida dele, e nós dois juntos a gente terminou de perder o pouco que a gente tinha. Nossa, fico até nervosa. Então, assim, foi um caos. A gente viu o buraco do poço mesmo junto. Tinha dia que a gente nunca faltou, assim, comida, nunca, mas a gente tinha muito medo de faltar, porque era naquela época da pandemia onde as pessoas não tinham certeza de quanto tempo aquilo ia durar e a gente não tinha casa própria. Tinha semanas que a gente se desesperava bastante, a gente ficava muito nervoso, chorava, rezava a Deus, assim, a gente não tinha nem cama naquela época, né, a gente tinha só um colchãozinho no chão, porque a casinha que a gente conseguiu alugar e pagar não tinha cama, a gente tinha que levar e a gente conseguiu só um colchão na época, ainda que um amigo do Vanesso deu pra ele de presente, né? Então era aquilo ali que a gente tinha, só que a gente conseguiu se virar e aguentar, mas tinha dias, assim, semanas que a gente comia lentilha com batata todos os dias, porque era o que a gente conseguia comprar e ali dentro das nossas finanças, né, o que a gente tinha muito medo de perder aquilo. E isso já é uma coisa, gente, que não pode acontecer, né? Você não pode vibrar no medo, você tem que vibrar na abundância. Mas como eu já estive nessa situação de não ter, eu entendo as pessoas que falam, mas eu não consigo. Realmente é muito difícil, porque quando você olha pro seu armário e não tem nada, é muito difícil, por isso que eu quero tomar muito cuidado com a linguagem que eu vou usar aqui nesses vídeos, principalmente quando eu falar de lei da atração, porque eu já tive nessa situação de não ter nada. E eu sei que quando você tá ali no buraco, é muito difícil você olhar pra frente e pensar que tem um futuro ali pra você. Mas eu prometo pra vocês, gente, que a gente só tem duas opções. Ou a gente baixa a cabeça, ou a gente levanta a cabeça e tenta pensar que tem alguma coisa melhor, uma coisa esperando por nós lá no futuro. Não é que pode acontecer, não. Você tem que acreditar que está lá. Você vai chegar. Só que eu também acredito numa coisa, que tem maneiras da gente adiantar esse processo e tem maneiras que a gente, às vezes, fica preso num ciclo, repetindo um erro, repetindo más escolhas, repetindo alguns padrões que aí não deixam a gente avançar. Mas quanto mais a gente quer melhorar, mais a gente tenta ter o controle de nós mesmos, mais a gente se conhece, mais a gente busca ajuda e faz tudo certo, eu acho que a gente adianta muita coisa nesse processo, sabe? Bom, depois de todos esses conselhos, eu vou falar na prática o que eu fazia desde essa época e faço até hoje para conseguir
assim, clarear os meus pensamentos e atrair exatamente o que eu quero pra minha vida. É muito simples, gente. Eu tenho um caderninho, eu já tive vários, né, mas esse é o desse ano, onde eu escrevo as coisas que eu quero num futuro, como se eu já tivesse, como se já fosse o futuro. Por exemplo, tem muita coisa aqui que eu escrevi no começo do ano que já aconteceu, inclusive. Eu acho que quase tudo aconteceu. Ai, gente, eu fico emocionada, meu Deus. Quero chorar a página que eu abri. Na verdade, não foi nem desse ano, isso daqui foi de 2023, ó, 17 de fevereiro de 2023, eu escrevi. Eu sou uma influenciadora. Você tem que escrever assim no presente, como se você tivesse já lá no futuro. Mas aqui eu não tinha quase nenhum seguidor, gente. Meus vídeos assim eram super flopados, mas eu já tava lá com a cabeça lá na frente, já acreditando e já manifestando. Nunca é tarde pra conquistar coisas novas. Eu sou capaz. Aqui eu fazia afirmações, né? Mais no sentido de afirmações. Depois eu mudei um pouco, já conto pra vocês como é que eu mudei. Aí tá aqui, ó. Eu ajudo as pessoas, eu inspiro muita gente. Eu sou protegida. E hoje é o que tá acontecendo, né, ó. É muito doido, porque esse vídeo que eu falei no começo aqui, ele viralizou novamente e ele realmente inspirou muitas pessoas. Eu recebi muita mensagem das pessoas falando que não iam desistir, que iam seguir os seus sonhos por causa daquele vídeo. Aliás, graças a Deus, assim, todos os dias eu recebo alguma mensagem nesse sentido, das pessoas que se sentiram inspiradas, que não vão desistir do seu sonho, que vão lutar um pouquinho mais por conta de um vídeo, gente. Então, assim, isso que tá aqui no papel se realizou, sabe? Então, esse é o segredo, você escrever como se já fosse real, como se fosse você do futuro escrevendo no presente uma coisa que você já é agradecido porque você já tem. A lei da atração é isso, não é você, eu quero, não, eu já tenho isso e tá me esperando. E aí, esse ano, eu mudei um pouco. Eu comecei a escrever, sou grata por... E aí, eu fui misturando também, porque aos poucos, a vida dos meus sonhos foi acontecendo. Inclusive, em Ibiza, a gente morou no apartamento que eu tinha exatamente na minha cabeça, nas minhas meditações, que eu medito bastante também, isso também ajuda, mas eu posso falar disso em outro vídeo para não ficar muita coisa nesse. E muitas das coisas que eu vivo hoje, um dia já foram um sonho. Então, eu agradeço do mesmo jeito, sabe? Eu do presente agradecendo porque realmente agora é verdade. Então, eu meio que faço uma mistura agora, porque antes não tinha nada assim que era real. Hoje em dia já tem várias coisas que são reais, então eu misturo. Aí eu vou colocando, sou grata por ter amigos, porque quando eu cheguei aqui na Europa me senti um pouco sozinha e eu pedia por isso, né? Eu atraía amigos reais, de verdade, parceiros simples. Sou grata por ser influencer, sou grata por ser fitness, sou grata por minha família. E aí você escreve, gente. E aí o mais bizarro de tudo é que hoje de manhã eu tava falando com o Vanessa, né, meu marido, sobre esse livrinho que eu escrevi. E é até por isso que eu resolvi fazer o vídeo, porque ele abriu justamente numa página. Gente, se tivesse uma câmera aqui nessa casa gravando a Netflix tá perdendo, porque é cada hora que acontece umas coisas que depois eu conto e as pessoas não acreditam. Que ele abriu exatamente numa página onde eu tinha escrito: eu sou grata pelo meu marido ser o artilheiro do time. E não é que nessa época, menina, ele era banco, ele não era titular do time, nessa época que eu escrevi, porque foi em 2023 que ele jogou aqui nesse time, não teve uma experiência muito boa naquele ano, né, porque aconteceram coisas pessoais na vida dele também, que atrapalharam um pouco o rendimento dele, depois ele não conseguiu se reerguer, mas tudo serviu de um aprendizado. Só que mesmo a gente estando nessa dificuldade, nessa pequena dificuldade, eu ia lá e eu escrevia as coisas para um futuro. Eu quero que vocês entendam o poder disso. Mesmo ele estando na reserva, eu falava, sou grata, pois meu marido é o artilheiro do time. Dito e feito, gente, 2 anos depois, agora esse dezembro, ele fechou o mês como o melhor jogador do time, como o melhor jogador do campeonato e ainda como o artilheiro do time. E agora vem a melhor parte, assim, eu costumo fazer post-its também, pra colar do lado da minha cama, pra quando eu acordar, eu já olhar e já lembrar. E eu obriguei meu marido a fazer também, né, porque é nós dois, agora a gente é dois, a gente casou, é isso, vamos pra cima os dois juntos. Não é que nessa época, nessa mesma época que eu tô falando pra vocês, que não tava muito boa a situação dele no time, eu falei pra ele escrever, sou o melhor jogador do Esca. Juro por Deus pra vocês, ele escreveu naquele post-it. E ele meio que duvidando. Por isso que eu falo pra vocês, às vezes a gente vai duvidar mesmo, gente, porque eu vejo meninas que falam assim, não, você tem que acreditar naquilo. É muito difícil, às vezes você olha pro lado, você fala, gente, como é que eu vou acreditar nisso agora? Mas você tem que tentar, pelo menos, treinar seu cérebro, seu cérebro pra acreditar naquilo, vocês estão entendendo, né? Ele escreveu aquilo, né, todo desconfiado, meio que duvidando, mas escreveu. E agora é real.
É real, eu só digo isso pra vocês. A nossa vida pode ser boa, não significa que não vai ter dificuldades, que a gente não vai ficar triste. Sim, isso vai acontecer, mas eu olho pra trás, gente, as minhas dificuldades de hoje em dia não tem nada a ver com as dificuldades na época que eu morava lá na minha Vila Mélia e tinha que levantar às 5 horas da manhã pra pegar um madrugueiro, sabe? Então, assim, às vezes a minha maior dificuldade do dia era perder esse busão, que era o primeiro, e aí tem que andar 40 minutos até o centro da cidade lá de Pinhais pra pegar o outro ônibus, né? Porque senão eu ia chegar atrasado pra panfletar no sinal. Então, essa era a minha dificuldade da época. Hoje em dia, são outras. Eu acredito nisso. Não significa que sua vida vai ser perfeita, mas nem suas dificuldades vão ter o mesmo nível, tá? Conforme você vai melhorando, conforme você vai evoluindo, conforme você vai atraindo uma nova vida pra você, seus problemas também vão mudando de tamanho. Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque não quero vender aqui pra vocês que a vida vai ser perfeita, um mar de rosas, eu nunca fico triste, eu nunca choro. Não, eu fico triste, eu choro, só que hoje em dia eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu agradeço até pelos pequenos problemas que eu tenho, porque antes, às vezes, eu tinha problema que eu não sabia nem o que eu ia comer no outro dia. Hoje em dia, graças a Deus, não é isso. Então, assim, vamos indo pra cima. E é mais ou menos isso que eu faço, sem contar as diversas outras coisas. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like aí já, peço pra vocês, se inscreve aqui nesse canal. Tá roncando aqui, ó. Eu também acho. Quem não se inscrever no canal é falsa. O Coffee falou bem assim. Vou fazendo esse teste, fazendo esses bate-papo aqui com vocês. Se vocês forem gostando, eu vou postando mais. Eu espero que vocês tenham amado. No outro vídeo posso trazer outros assuntos ou também continuar nesse. Vocês que decidem, deixa aí nos comentários. Isso se alguém estiver escutando até aqui, né? Me deixe saber, deixa nem que seja um coraçãozinho aí nos comentários, tá? Assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. E eu espero do fundo do meu coração que essa dica seja útil pra você nesse novo ano que vai começar, amiga. Beijo e até o próximo.